as visto previamente, elas encaixam perfeitamente com a minha apresentação. Acho que vai ser interessante para todos. Então, até o material do Dr. Gastão eu não conhecia. Para fazer essa apresentação eu estudei, e vocês vão ver que todos os meus slides são referendados. Eu procuro não dar muito a minha opinião. Eu sempre falo com referência da literatura, porque a nossa medicina ela deve ser baseada em evidência, certo? Então, em relação a esse material, eu achei muito interessante todos os temas que já foram apresentados até o momento. Tem esse quadro nesse material que eu achei muito interessante, que é a comparação do anestesista tradicional e o atual. Então, existe realmente uma mudança de perfil. E isso eu achei muito, muito interessante também, que eu achei, na Copanest do Rio Grande do Norte. Qual que é o anestesista ideal, pessoal? Então, olha só. Antena para detectar pensamento do cirurgião, olho clínico, nível de anestesia e relaxamento muscular, monitor cardíaco de pressão, dedo para palpar pulso, ou seja, ele tem 1 milhão de funções. E olha, sorriso permanente, coração resistente ao estresse, grande capacidade de vesical, tem que ter 10 litros de capacidade de vesical, estimulador de emergência. Então, se isso dá uma ideia para nós do que se exige do anestesista. Se exige uma pressão enorme, se exige tudo do anestesista. O anestesista, a gente sabe que ele é o primeiro que entra e o último que sai dentro dos procedimentos cirúrgicos. Ele tem múltiplos vínculos, situações de estresse, iminência de emergência. As jornadas são irregulares. O anestesista, dentre as profissões médicas, ele tem um risco de suicídio muito alto e uma adaptação patológica à situação que vem a drogadição. Os pontos-chave que eu entendo é a jornada de trabalho, que já foi amplamente referida, o ambiente e essa programação. Tá? Fora do ambiente de trabalho, eu acho que deve ser considerado as atividades de lazer, as atividades físicas, e o último ponto que eu coloquei aqui são atividades com pessoas não médicas, pessoal. Nós, médicos, temos uma tendência de se concentrar apenas em atividades médicas. E isso eu vejo que cai numa monotonia que não é bom para a nossa atividade cerebral. É interessante a gente frequentar outros grupos, a gente ter outras visões. Isso é bom, inclusive, para a nossa eficiência enquanto médicos. Sabe? E o objetivo é evidente, que o objetivo de todos é sermos felizes. No meio do caminho a gente tropeça e às vezes se esquece disso. Mas o objetivo de todos nós, quando a gente acorda todo dia de manhã, com certeza é de ser feliz. Fatores negativos. Vejam, todos esses, como eu disse, têm as referências e a gente pode depois compartilhar. Mas a carga horária excessiva é evidente que é um fator de autoavaliação negativa da qualidade de vida e dificulta o acesso ao lazer. A característica mais marcante do anestesiologista, constante estado de prontidão. Reagir imediatamente a situações críticas. O que o cirurgião faz quando vê a pressão baixar, a saturação abaixar? Já olha para o anestesiologista. O que está acontecendo? E você tem que ter uma resposta pronta para aquilo. Olha a exigência que é no tempo todo. Por isso, são particularmente vulneráveis à fadiga. Fadiga, pessoal, sabemos que eleva a chance de erro. E na anestesiologista, tendem a ser catastróficos se não corrigidos a tempo. Também o anestesista tem uma tendência a ter um transtorno de sono, fadiga crônica e flutuação oscilatória de vigília. Ou seja, ele está numa anestesia, está tudo calmo, tende a baixar, de repente, abaixar o estado de atenção, de repente acontece uma emergência, ele tem que prontamente já estar alerta. E todos esses fatores somados contribuem, evidentemente, para o erro humano. Quando a anestesia se estabiliza, a situação fica mais tranquila, aparentemente, porque aquela iminência da emergência ela pode acontecer a qualquer momento. Então, o Amir Klink, ele diz uma frase que eu acho muito interessante, que no momento da calmaria, quando ele está no mar, e está tudo tranquilo, não tem um ventinho, não tem nada, é ali que vai acontecer o verdadeiro desastre. Quando está as ondas enormes, está um desastre, ele está super atento, ele está vigilante a tudo e as coisas fluem.
No momento da calmaria que o desastre acontece, é quando o colega que nos precedeu falou que o anestesista virou e a paciente que tinha sido submetida a uma cirurgia plástica teve um maior prejuízo. Aquilo não era um momento de complexidade, vamos convir, era um momento de calmaria. Efeitos da fadiga no médico, a gente já sabe de todos esses efeitos, mas é interessante que além da gente saber, a gente tomar isso como o nosso dia a dia para a gente não entrar nessa situação de fadiga. Todo mundo sabe que o cigarro, por exemplo, faz mal à saúde. E a gente vê todo mundo fumando. O ato da gente saber não quer dizer que a gente não vai praticar. Infelizmente, o interesse pecuniário muitas vezes vem à frente de saber esses dados. Fatores associados à fadiga são jornadas excessivas, instabilidade no emprego, salário insatisfatório, confrontação rotineira com dor, sofrimento e morte. O anestesiologista tem essa confrontação todo dia. Para pegar um acesso, é dor, é sofrimento. Para fazer o paciente voltar, você vê ele delirando às vezes, falando, isso é inegável que isso traz um reflexo para o profissional. O esgotamento físico e mental, isso acaba desencadeando essa vulnerabilidade ao abuso de drogas. Então, quando se diz que o anestesiologista está mais propenso à dependência química, eu não vejo que seja apenas só o acesso, porque senão o técnico de enfermagem também seria, pessoal. O técnico de enfermagem ele tem acesso às drogas. Eu vejo que não é só esse fator, eu acho que é muito mais. Eu acho que é realmente essa situação de estresse, de carga horária enorme, de falta de valorização profissional. Eu acho que isso sim desemboca a maior chance da dependência química. E não o acesso só, prontamente, o acesso e o conhecimento. Senão, como eu disse, os técnicos, os enfermeiros também teriam. Aumento da competitividade por saber mais e ter mais recursos. Exército de ocupados, sobrecarregados e pressionados. É isso que nós vemos. Para vocês terem ideia, então, em relação ao colega que falou agora há pouco na parte do direito, esses são referenciais legais de jornada diária. Percebam, por exemplo, o processamento eletrônico de dados são 5 horas diárias e pausa a cada 10 minutos. Será que o anestesiologista não merece também uma equiparação de uma jornada menor em um repouso periódico? Isso é evidente que esbarra em questões legais, que aí o vínculo CLTista o protege, esses profissionais, e que não acontece com o anestesiologista. Porém, pessoal, não vejo realmente que essa equiparação em relação ao desgaste não deva ser feito. Então vejam, nessas profissões tem essas regulamentações justamente porque esse é o limite entendido em que o trabalho se torna seguro e se torna bom. Repouso. Então, entre 2 jornadas, intervalo de 11 horas consecutivas. Isso está na CLT. Novamente, para quem é CLTista. Né? Trabalho com duração acima de 6 horas, obrigatório descanso de 1 hora. É uma realidade muito diferente de que nós vemos nos centros cirúrgicos, né? Prorrogação do horário normal obrigatório com descanso de 15 minutos antes do período extraordinário. Ou seja, eu vou fazer um plantão, mas eu vou ter que ficar 1 hora a mais. Então você tem que descansar 15 minutos antes. E descanso semanal de 24 horas consecutivas, coincidindo em todo ou em parte no domingo. Veja, isso é para qualquer trabalhador. Vocês acreditam que uma atividade ordinária, uma atividade normal, é mais desgastante do que a atividade do anestesiologista? Eu acredito que não, acho que a atividade do anestesiologista é muito mais desgastante. Se não é cumprido ao mínimo isso daqui, vocês se sujeitam a erros, se sujeitam a um desastre, inclusive, principalmente, da vida pessoal. Privação do sono, sabemos que aumenta a chance de doenças psíquicas e somáticas. E numa cirurgia com mais de 4 horas, existe a descrição literária do sleep behavior. Tá? Então o anestesista ele passa numa cirurgia, novamente citando a Amir Klink, está tudo calmo, tudo tranquilo, mais de 4 horas, ele tende a entrar num padrão de sonolência. E a privação crônica é interessante quando nós comparamos quem trabalha no período diurno com o vespertino ou noturno. Então quem trabalha no período vespertino, das 14 às 22,
dorme, em geral, de maneira rotineira, 1 hora a menos do que quem trabalha em período diurno. E do noturno, 2 horas a menos. E isso independe da profissão. Isso não é com anestesiologista. Isso é biológico, é uma determinação biológica. E a redução na qualidade do sono também diminui a capacidade de desempenho laboral e, olha que interessante, aumenta a percepção de dor. Existem profissionais que entram na drogadição por cefaleia crônica, por mialgia. Não entram só pelo barato. Às vezes entram porque tem uma necessidade fisiológica de reduzir a dor, a sensação de dor. O estresse. Exatamente. Consequência social do trabalho em turno. O tempo não tem o mesmo valor nas horas diferentes. Por quê? Então foi feito um estudo em que o horário noturno, evidentemente, é o mais valorizado das 24 horas para o repouso. Os finais de semana são os melhores dias de folga. A vantagem do tempo livre é de coincidir com que a maioria da sociedade se dedica ao lazer. Não adianta você ter tempo livre quando todo mundo está trabalhando. Isso não passa a ser útil para você. O trabalho à noite ou no final de semana é igual. Trocar o teu tempo por dinheiro, literalmente. Nos momentos em que a maioria dos trabalhadores troca dinheiro por lazer. Isso é um contrassenso. Você está trocando dinheiro, enquanto a maioria troca o dinheiro pelo lazer, você troca o lazer pelo dinheiro. Trabalhos em turnos e noturnos estão fora de fase com a sociedade, conforme nós já conversamos. Recomendações. Então, as recomendações, estabelecimento de rotinas. Rotina faz bem para todo mundo. Mesmo que, tudo bem, a sala anestésica funciona 24 horas, mas é possível fazer uma rotina dentro dessas 24 horas. É possível. Plantão noturno e descanso no dia posterior. Isso tem que ser rotineiro. Para bem-estar fisiológico. Infelizmente, provoca até risada, porque não é o comum, isso aí é impossível. Mas, pessoal, a gente vê banqueiro ali trabalhando 6 horas por dia e o sindicato na porta dos bancos reclamando se isso não for seguido. A gente tem que lutar pelos nossos direitos como sociedade. Se a gente lutar individualmente, isso não vai dar certo. Isso com certeza não dá certo. Se a gente lutar como um todo, isso dá certo, senão fecha o hospital. E aí? A cada sequência de noites de trabalho deve haver pelo menos 2 dias de folga. Turnos alternantes, menos desgastantes que os noturnos. Isso é uma outra coisa que até pouco tempo atrás não se achava isso. Achavam-se que quem trabalhava, por exemplo, todo dia de noite era uma rotina e era melhor. Não é verdade. Do ponto de vista fisiológico, quanto menos você trabalhar à noite, é melhor. Outra coisa que é interessante, do ponto de vista da anestesiologia, é fixar uma sala cirúrgica durante cada turno. Por exemplo, o anestesiologista que trabalha em várias salas de especialidades diferentes, ele tende a ter um desgaste maior do que aquele que trabalha com uma especialidade só por turno. Eu vou trabalhar só na neurologia, vou trabalhar hoje, vou trabalhar só na neuro, vou trabalhar só na uro. Isso tende a ser menos desgastante para o anestesiologista. Áreas físicas adequadas para o descanso, como já foi citado, isso é importante, com artefatos para distração e lazer e também para sono. Período de 45 minutos de sono é o suficiente para dar um ciclo de sono inteiro. Principalmente quando você está cansado, que as fases iniciais do sono, que são superficiais, elas passam mais rápido. Então você já tem um REM em 45 minutos. Isso já é o suficiente para descansar. E checklist de conferência de materiais, acho que foi citado esse tema, eu acho interessantíssimo, porque também te desgasta menos, passa a ser mais automático isso. Isso é uma alternativa em que foi feito até, foi proposto por um sindicato de uma siderúrgica, a escala francesinha que eles chamam, que cada grupo, se vocês podem ver, 1 e o 2A, por exemplo, depois no dia 3 e 4 ele passa para um outro horário, 5 e 6 para um outro, e daí folga 2 dias consecutivos. Isso é proposto e é muito efetivo, é muito interessante, porque todo mundo trabalha nas mesmas escalas. Ninguém vai ficar trabalhando só à noite, ou ninguém vai ficar trabalhando só de manhã. Devido à necessidade do período 24 horas de trabalho, é necessário ter alguém nas escalas. Então esse foi um método desenvolvido que é eficiente. Avaliação de qualidade de vida, por esse estudo, foi estudado por um questionário com 4 domínios, em que a maior parte dos anestesiologistas trabalhavam mais de 60 horas por semana. A qualidade de vida era comparada negativamente pelas horas de plantão e sono pós-plantão e positivamente com atividade física.
É evidente, não tem diferença entre homem e mulher, esse estudo mostrou. E olha que bacana, influência da renda. Sabe qual o grupo que tinha maior qualidade de vida? Não era o que ganhava mais, era o que ganhava intermediário, entre 21 e 30 salários mínimos. Porque ele tinha tempo para usufruir o dinheiro. Não adianta você ter muito dinheiro e não ter o tempo para gastar. Quem vai gastar vai ser teu herdeiro, você vai morrer antes. Causas do estresse. Então, esse estudo grande que teve survey norte-americano pela Sociedade de Psiquiatria indicou que a carga de trabalho é a maior responsável pelo estresse. Depois, problemas pessoais, problemas também durante o trabalho e falta de segurança no trabalho, apenas por 6%. Então a gente vê aqui, vamos diminuir o estresse, começar a viver mais, ótimo. De um lado do estressômetro, está a pessoa meditando e do outro a pessoa muito irritada. Engraçado, essa imagem da meditação nos traz paz, não traz? Traz paz, né? Acho que o colega falou sobre mindfulness. Muito bem. Você sabe que a gente não tinha se conversado, mas esse vai ser meu próximo tema daqui a pouco. Então, atualmente, todos os grandes revistas têm trazido essa questão da ansiedade porque têm trazido problemas importantes na nossa sociedade. Estamos realmente por um fio. E, em fevereiro de 2014, a Mindful Revolution citada foi capa da revista Time, que todos nós sabemos a importância dessa revista e a importância, então, desse tema para aparecer numa revista. Bom, o Mindful ele é uma característica meditativa que não tem absolutamente nada a ver com religião. Ela é laica. Ela foi introduzida por um professor da Universidade de Massachusetts chamado Jon Kabat-Zinn, que em 1979 fez uma clínica de redução do estresse. Hoje em dia ele fala que ele não sabe por que ele montou isso em 79, porque em 79 não tinha o estresse que tem hoje. Mas foi montado já desde então, ele tem vários estudos. Então, essa técnica chamada Based Stress Reduction Clinic, tipo Mindfulness, ela, na verdade, ela se foca no que passa no presente. Tá? Então, ela cultiva a atenção ao presente, introspecção consciente, sabedoria e compaixão. Ela está baseada no being, não no doing. Ela está baseada no ser, não no fazer. Então, à medida que você fica meditando, você não vai ficar pensando no que você vai fazer nas próximas etapas da tua vida. E sim o que você está sentindo agora, o que você está sendo agora. Ele diz que se ele soubesse que a meditação, na verdade, não tinha nada de louco, nem de místico, ele tinha começado muito tempo antes, porque a gente associa a meditação a misticismo, e não tem nada a ver realmente. Então, prestar atenção no presente, no não julgamento, ou seja, você deixa fluir essas ideias que passam pela tua cabeça, sem falar se ela é boa ou não é boa. Isso é excelente, porque elimina a dualidade. Você não se julga. Eu fiz um procedimento anestésico, aí você fica pensando, enquanto você está meditando, o que vai acontecer depois, se eu vou ser processado, se eu errei. Ela não tem esse compromisso, essa prática meditativa. Ela tem o compromisso só de você atentar aos seus pensamentos, sem um julgamento de ser bom ou ruim, de ser certo ou errado. E o inconsciente é um piloto automático, onde você pode estar, onde de fato você não está. E a mindfulness não é nada mais do que estar realmente onde você está. Muito bem, agora vamos falar sobre o que isso traz do ponto de vista fisiológico-científico. Meditadores, pessoal, têm uma atividade no córtex pré-frontal esquerdo muito maior do que outras pessoas. E isso, fisiologicamente, se correlaciona a sensações positivas. Além disso, tem uma amplitude de onda gama muito maior do que a maioria das pessoas. E eu não estou falando de Dalai Lama, de meditador, estou falando de pessoas de 8 semanas, que é o programa da MBSR, que é um programa de 8 semanas apenas de meditação. Isso com eletroencefalograma, ressonância,
São 8 semanas, 45 minutos por dia, 6 dias por semana. E ele deve ser complementar e integrado ao tratamento médico tradicional e nunca como um substituto, evidente. As aplicações constatadas é para dor crônica, psoríase, redução de estresse, ansiedade, depressão, fibromialgia, bem-estar. Tem estudos de meta-análise com todos os dados que vocês podem imaginar, concordando com isso que eu estou dizendo para vocês. Por exemplo, na psoríase a melhora cutânea é de 4 vezes mais rápida. Ansiedade e depressão, ótimos. Isso daqui, essas publicações não são, acho que eu não consigo voltar. As publicações não são de qualquer periódico. American Journal of Psychiatry não é um lugar, não é um periódico que a gente possa desprezar, assim como os anteriores, são todos periódicos de qualidade. E esse é um personagem que eu faço questão de apresentar a vocês, para quem não conhece. Mathieu Ricard, ele era filho de um pintor e de uma filósofa em Paris. E ele teve a oportunidade de conhecer os maiores artistas daquela época. Fez PhD em genética molecular no Instituto Pasteur. E certa vez visitou um convento em Katmandu e viu pessoas felizes que ele não via no ambiente que ele estava habituado a frequentar. Falou assim, poxa, eu vou ver o que está acontecendo. Eu sei da nata da cultura e da tecnologia e da ciência francesa, mas eu não vejo as pessoas tão felizes quanto eu estou vendo aqui. O que está acontecendo? Bom, ficou lá por 40 anos, meditando e estudando o que estava acontecendo. Ele é o tradutor oficial do Dalai Lama. E ele diz que o mundo não é um catálogo de encomenda dos nossos desejos. E nunca ele vai ser perfeito. Se a gente vê isso, a gente vai ter sérios problemas. Ele se prontificou como cobaia desses estudos de meditação. Ok? E o que foi feito? A onda gama dele é a maior amplitude já documentada, que reflete uma sincronização neural perfeita, deixando, além dele ser feliz, ele é considerado o homem mais feliz do mundo pelas revistas americanas. Além dele ser feliz, ele é muito eficiente do ponto de vista intelectual. O córtex pré-frontal esquerdo, como eu falei, foi estudado com 19 monges com mais de 10 mil horas de meditação, e aí sim, são pessoas mais habilitadas para isso, e foi comparado com mais de 250 pessoas. E a atividade é incomparavelmente maior. Então, meditar é uma neuroplasticidade para a felicidade. Isso foi publicado no Lancet. E para finalizar, agora sim, do Dalai Lama, eu não sou budista, mas eu acho interessante. Os homens são os que mais surpreendem, porque eles perdem a saúde para juntar o dinheiro, perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem só no futuro, se esquecem do presente. De forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro, e acaba como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Muito obrigado, viu, pessoal?